Síndrome de burnout é uma doença ocupacional? Como identificar e diagnosticar? E qual o seu tratamento? E o que vem depois de um burnout? Será que é possível identificar uma predisposição em um caso de burnout? E alguém pode ter burnout mesmo gostando do trabalho? E pensar demais no trabalho, mesmo fora do horário de trabalho, tem relação com o burnout? Vamos responder a essas perguntas neste vídeo. Vamos lá! Oi pessoal, sou o Dr. Matheus, seu médico trabalhador chão de fábrica que, acredite ou não, já trabalhou numa fábrica, numa linha de montagem com esteira, no melhor do estilo fordista e, seguindo essa temperatura fabril com 40 graus de febre, queimando para valer, nosso assunto é obviamente burnout, a síndrome do esgotamento laboral. E vamos explicar o básico e responder algumas perguntas feitas sobre esse tema. A começar pelo básico. O que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um transtorno psíquico relacionado ao excesso de trabalho. Ela é mais comum em trabalhadores que atuam com muita competitividade ou responsabilidade, como profissionais da saúde, professores, policiais, agentes penitenciários e profissionais do mercado financeiro. Um dado interessante, pessoal, é que antes da pandemia de Covid-19, cerca de 50% dos profissionais da saúde já tinham experimentado burnout em algum momento. Nesta pandemia, esse número subiu para 80%, incluindo este que vos fala. Há pouco tempo, antes de 2022, haviam muitos especialistas que consideravam que burnout é a mesma coisa que depressão, porque esses dois diagnósticos têm vários sintomas em comuns, mas atualmente já é considerado um transtorno ocupacional na mais recente lista internacional de doenças, o CID-11. A síndrome de burnout, que está muito em evidência atualmente, com cada vez aparecendo mais casos, não é algo inventado recentemente. Tem descrições históricas de burnout desde a antiguidade, situações em que após grandes feitos, o herói se deprime e até pede pela sua própria morte. Então, em 1996, burnout foi definida como uma situação em que o indivíduo apresenta exaustão com redução da eficácia profissional e indiferença em relação aos colegas e a seu trabalho. Ou seja, não se importa mais em ser cordial com os colegas, nem com os clientes, nem com a empresa. E aí tanto faz. A pessoa está trabalhando só por obrigação. Um detalhe aqui, pessoal, é que o termo indiferença é uma opção minha. O termo mais usado aqui no Brasil tem sido cinismo ou despersonalização, que para mim são palavras piores, mais difíceis de serem entendidas e tem esse significado mesmo, de desdém, desprezo, indiferença. Burnout, pessoal, é uma importante causa de abstenção ao trabalho e até de demissões. Mas além dos problemas de trabalho e com o comprometimento da saúde mental, burnout também aumenta o risco de desenvolver doença coronariana no coração, dores de cabeça e doenças respiratórias. Então, vamos responder algumas perguntas. Doutor, o que vem depois do burnout? Pessoal, essa foi uma pergunta que eu recebi pessoalmente numa festa de fim de ano de um grupo em que eu era apenas um agregado. Aí, lá pro final da festa falaram: Fulano, depois dessa atual gestão, você é um bom nome para ser o próximo presidente do grupo. Aí a esposa dele: pelo amor de Deus, não inventa isso não. Meu marido já teve burnout. Se colocarem ele de presidente, ele vai ter o que vem depois do burnout. O que vem depois do burnout, Matheus? Eu respondi: suicídio. Pessoal, isso é sério. Quando uma pessoa se mantém em burnout por muito tempo, isso aumenta muito o risco de autoextermínio. No Japão, o país que tem o maior número de mortes por excesso de trabalho, eles até têm uma palavra própria para isso, que é karoshi. Hoje, nós sabemos que jornadas de trabalho com mais de 60 horas de trabalho por semana aumentam muito o risco de autoextermínio e quanto mais ultrapassa isso, maior o risco. No Brasil, por lei, há um limite de 2 horas extras de trabalho por dia, com um teto de 56 horas de trabalho por semana. Porém, em algumas ocupações, é muito comum ultrapassar isso. Entre médicos residentes, por exemplo, é muito comum ter aqueles que trabalham 80 ou 100 horas por semana. Então, uma pessoa que já teve burnout deve sim se preocupar com sua carga total de obrigações e evitar acumular novos trabalhos, porque se voltar a ter uma carga muito grande, tem sim o risco de um novo episódio.
Outra pergunta. Burnout, eu entendo que é uma responsabilidade do trabalho. Porém, como diferenciar o burnout que veio do trabalho e não de uma predisposição da pessoa em ter esse quadro? Foi uma pergunta enviada pelo Marconi Oliveira Júnior. Marconi, essa foi a mesma pergunta que eu respondi a uma juíza de direito numa audiência de uma paciente que teve burnout. A resposta é que qualquer quadro de saúde mental precisa ter uma predisposição para desenvolver. Tem gente que pode ser exposto à maior tragédia, à maior violência psicológica e física e não vai desenvolver nada. E tem gente que só de ver uma notícia já fica impactado e até desenvolve um quadro psiquiátrico com isso. No caso de burnout, eu entendo que tem situações em que nós podemos prever que o seu desenvolvimento tem mais risco. Para começar, tem a área de atuação. O burnout é classicamente mais comum entre profissionais de saúde, educação, segurança pública e mercado financeiro. E quanto maior a cobrança e responsabilidade, maior o risco. Depois, tem que avaliar o tempo de trabalho. Será que o profissional está fazendo hora extra? Quantas? E como está seu ritmo de trabalho? Será que a pessoa está trabalhando igual máquina? Em plantões de clínica médica, por exemplo, é recomendado que se atenda, em média, um paciente a cada 15 minutos. Querer espremer o médico para atender mais do que isso é péssimo por vários motivos. Ele não terá tempo para resolver eventuais situações complexas e terá grande chance de ficar muito irritado. Com o estresse, tem maior risco de cometer algum erro. E tem que entender também a situação de cada funcionário. Por exemplo, não é todo enfermeiro que aguenta trabalhar com emergência. Às vezes, tem gente que começa tranquilo, mas depois de alguns anos, desenvolve sintomas para esse tipo de trabalho. E aí, precisa de mudança de função. E tem gente que precisa de mudança de função mesmo para sair de uma função que antes gostava. Por exemplo, conheço uma enfermeira que tem pós-graduação em urgência e emergência, mas desenvolveu burnout e então precisou mudar o tipo de trabalho. Recomendei a ela uma mudança de área para uma área que não fosse da urgência e emergência, mas infelizmente no hospital tentaram manter ela porque é a área que ela tinha especialização, mas aí infelizmente isso é coisa da vida e se não mudar de área, ela só irá piorar. Então, resumindo a resposta, só tem burnout quem tem alguma predisposição, o que não significa que é raro ter essa predisposição. Mas o mais importante é que a empresa tem que identificar isso e atuar para oferecer mudanças adequadas ao empregado. Por exemplo, mudança de função ou mudança de locação. Se eu gosto do que faço, mas sou extremamente exigido no trabalho, isso é burnout? Foi uma pergunta enviada pela Jaque Figueiredo. Não, Jaque. Um dos critérios do burnout é ter a indiferença, que é trabalhar sem gosto, sem sentir que é algo importante. Está lá só por obrigação. Não tem como ter burnout gostando do trabalho. Pode até ser que no passado gostava, mas no momento passou a ser pior por algum motivo e aí vai perdendo o gosto. E vem o esgotamento e a piora da qualidade do seu trabalho. É aí que falamos em burnout. Pensar demais nos problemas do serviço, fora do horário de trabalho, é considerado burnout? Foi uma pergunta do DeLucas21. Legal, Lucas. Considerado não é. Já falamos dos critérios, porém, não se desligar do trabalho é um fator muito significativo para se desenvolver burnout. Com a pandemia de Covid-19, houve uma mudança importante na maneira de muitos trabalharem. Veio e surgiu, contudo, o trabalho em casa, também conhecido como home office. E com isso, para muitos ficou mais difícil se desconectar do trabalho durante os períodos de descanso. Sem haver um limite de horário para responder a um e-mail ou mensagem simples, e sem a justificativa do "tchau pessoal, agora preciso ir para casa", tem muita gente que se sente na obrigação de trabalhar mais e mais e sempre estar disponível. Já tem países, como o Canadá, em que estão propondo leis para impedir a comunicação com o trabalho após horário, tanto por telefone, e-mail ou mensagens pelo celular. Por outro lado, pessoal, restringir o trabalho pode deixar algumas pessoas ainda mais ansiosas, porque tem gente que fica preocupado em não deixar acumular as demandas e nesse momento pós-pandemia, muitos tiveram as demandas aumentadas em relação ao período anterior à pandemia. Então, minha recomendação é: estabeleça limites, tenha seus horários de lazer e descanso livres de qualquer preocupação com o trabalho. Qual é o tratamento para burnout? Então, pessoal, ao vermos que de fato é um burnout, que por definição é um transtorno ocupacional, o paciente só irá melhorar se afastando do trabalho.
Então, o primeiro passo é o afastamento por alguns dias. Geralmente, também é bom começar um tratamento com algum antidepressivo e quando tiver alguma melhora do quadro clínico, em que o paciente já consiga retomar ao trabalho, é importante que não volte à situação anterior, a como que era antes. Nós precisamos conseguir que o paciente tenha mudanças, ou mudança da locação do lugar, ou mudança da função, ou uma redução das atividades totais. Se não fizer isso, é muito provável que ele tenha novamente um quadro de burnout. Tem outras dúvidas? Então faça como Clemente, comente. E se gosta de vídeos como este, pode se inscrever nesse círculo aqui no meio e no sininho você ativa as notificações para saber se tem um vídeo novo. Valeu demais, pessoal, e até o próximo vídeo.